O assunto agora é turismo. O Brasil vive uma era de ouro no turismo. No ano passado, o país registrou mais um recorde com o ingresso de 9 milhões e 300 mil turistas estrangeiros. Depois da pandemia, o setor registra um faturamento histórico de quase 200 bilhões de reais e cresce acima da média mundial, César, consolidando o país como destino líder na América do Sul. Zé, e nós estamos ao vivo agora com o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, para nos explicar esse crescimento em mais de 30% no turismo internacional aqui no Brasil. Freixo, bom dia. Podemos dizer que o Brasil está na moda aí nesse turismo internacional? Bom dia, César. Bom dia, Lúcio. Prazer estar falando com vocês aqui. Obrigado pelo convite. Sem dúvida alguma, o Brasil entrou aí nessa rota das principais destinos do mundo, né? O nosso crescimento, César, foi de 37%, se compararmos o ano de 25 com o ano de 24. Foi o país que mais cresceu em termos de turismo internacional no mundo. Em segundo lugar, ficou o Egito, que é um destino muito visitado do planeta, que cresceu 20%. Em terceiro lugar, Marrocos, que cresceu 14%. O Brasil cresceu quase o dobro do segundo colocado. Então, de fato, o Brasil entra aí, como a gente diz, na prateleira do mundo na hora das pessoas viajarem ou conhecerem algum destino. Isso é muito importante para a nossa economia, porque o turismo não é sobre quem viaja, mas sobre quem recebe, né? É hoje um grande gerador de emprego e de renda. Isso é muito importante, porque no século XXI nós não vamos conseguir ficar vivendo do petróleo como o mundo viveu no século XX. Isso é finito, né? É preciso pensar uma nova economia mais sustentável, com mais responsabilidade. O turismo pode ser uma grande solução e o Brasil, nesse momento, ele está na ponta aí mundial de um destino realmente incrível, com muita diversidade, né? Existem Brasis, né? Você tem 6 biomas, cultura, gastronomia, muita diversidade, o que para a gente é um excelente momento. Marcelo Freixo, a que o senhor atribui, né, esse crescimento exatamente e quais são as cidades brasileiras que mais estão atraindo os turistas? Olha, Lúcio, tem alguns fatores, né, que explicam isso. Primeiro, a própria gestão da Embratur, que eu estou à frente, a gente conseguiu montar uma equipe técnica e a gente criou um centro de inteligência de dados. Hoje a gente sabe perfeitamente quem pesquisa sobre o Brasil, quem vem para o Brasil, quanto gasta, quando o alemão vem para cá, quanto ele gasta, que lugar ele visita, quando que o chileno, o argentino, o norte-americano. A gente tem um centro de inteligência de dados hoje, com muito profissionalismo, na hora de promover o Brasil no mundo. Então, não adianta eu promover, por exemplo, as praias brasileiras na China, né? O mercado chinês ele vem para um turismo mais de observação, então é Foz do Iguaçu. Então, como o Brasil ele é muito diverso, ele é muito grande, você tem que saber o que cada mercado, o que cada país procura e quer conhecer no Brasil. O Brasil pode oferecer uma diversidade muito grande, né? Então, essa inteligência de dados, esse profissionalismo que a gente começou em 2023 a promover o Brasil, sem dúvida, é um dos fatores importantes. Para além disso, o Brasil voltou a ser um país respeitado. O Brasil ele é um país hoje que está nos principais debates mundiais, ele é um país diplomaticamente respeitado. Então, isso é muito importante na hora de você escolher para onde vai. Ninguém vai para um país que não te respeita, ninguém vai para um lugar que você não respeita, ninguém vai para um lugar que você é maltratado. Então, isso tudo são elementos importantes. E, por fim, a malha aérea. A gente melhorou muito a malha aérea brasileira internacional. O Brasil cresceu 16% de malha aérea internacional, o mundo cresceu 7%. Então, a disponibilidade de voo é decisivo, né? Porque no Brasil você não chega de trem, você tem uma limitação de carro. Então, evidentemente, a malha aérea é muito decisiva. Os principais lugares São Paulo, Rio Grande do Sul, né? Foz do Iguaçu. São as principais entradas por conta dos aeroportos. Mas hoje você tem um crescimento de todos os lugares. O Brasil cresceu 37%, o Nordeste, por exemplo, cresceu 46%. Então, você hoje tem um Brasil inteiro, em todas as regiões, crescendo, gerando emprego e renda. Achei muito interessante isso que o senhor contou, né, do uso da inteligência artificial para detectar o turista de cada país, o que ele busca no Brasil. O senhor poderia dar algum detalhe para a gente exatamente de qual nacionalidade, que busca o quê aqui, qual cidade ele se interessa? Claro. A Argentina é o país que mais nos procura, né? A gente tem quase 2 milhões, mais de 2 milhões de argentinos procurando o Brasil. Em segundo lugar, Chile. Em terceiro, Estados Unidos, né? O Chile, por exemplo, o Chile é um exemplo muito curioso. O Chile não configurava entre os principais países que nos visitavam, né, de emissão de turistas, né?
E nós, quando assumimos a Embratur, entendemos ali que havia um grande potencial chileno sobre o Brasil. E a Argentina, em 2023, passava por uma crise, a gente ficou preocupado, a gente entendeu que a inteligência de dados nos colocava o Chile, principalmente com o litoral e com Minas Gerais e com cultura, que era a principal procura do chileno, como um mercado interessante. Nós fomos às companhias aéreas do Chile, nós fomos à Latam, nós fomos à Flybondi, nós fomos à JetSmart e a gente ofereceu vários destinos brasileiros conforme o que a inteligência de dados nos colocava. E hoje o Chile é o segundo país que mais manda turistas para cá. Então isso é muito importante. Você ter a inteligência de dados hoje, você ter a tecnologia a seu favor, nos permite uma eficiência muito grande na hora de promover. Por exemplo, o mês de outubro é um mês importante porque a Europa começa a comprar as passagens para viajar no inverno. Então, você saber qual é o mês que aquele mercado compra passagem é um mês ideal para você investir naquele lugar, investir na imagem do Brasil. Então, isso tudo é muito importante. Nós fizemos uma pesquisa em Londres que mostrou que eles gostavam muito do jeito brasileiro. Então, nós fizemos uma campanha em Londres chamada It's a Vibe, ou seja, o Brasil tem uma vibe, o Brasil tem uma alegria, o Brasil tem uma energia que é positiva, além dos lugares bonitos. Então, essa inteligência de dados nos fornece campanhas mais inteligentes e mais eficientes também. Freixo, eu queria colocar aqui na roda também a nossa analista de Brasília, a Marcela Matos, para fazer uma pergunta para o senhor. Bom dia, Freixo. Muito obrigada pela entrevista. A minha dúvida é a seguinte: recentemente tivemos um caso de racismo envolvendo uma turista argentina. O senhor está acompanhando esse caso? Qual é o desdobramento? E se está em estudo algum tipo de política, de campanha de conscientização para coibir situações como essa? Claro que a gente acompanha. É um ato que foi muito bem trabalhado aqui pela polícia, né? Ela está respondendo por isso, ela foi detida, né? Então, porque na verdade esse não é um debate de turismo, esse é um debate sobre crime, né? Racismo é crime, né? Ninguém pode esperar que um turista venha para cá para ferir as nossas leis. A gente deixa muito claro isso, viu, Marcelo? O turismo que a gente quer é um turismo comprometido com a democracia, comprometido com o meio ambiente, comprometido com a nossa cultura. A gente não quer crescer de qualquer maneira. A gente quer crescer com qualidade. A gente não quer um Brasil para o turista e outro Brasil para o brasileiro. É um Brasil só, que tem que ser bom para quem visita, mas tem que ser bom para quem mora aqui. O turismo não é sobre quem viaja, o turismo é sobre quem recebe. Então, as cidades podem ficar melhores com o turismo, as cidades podem ter mais segurança com o turismo, as cidades podem ter mais iluminação, mais espaço para a cultura, mais geração de primeiro emprego. Primeiro emprego hoje, o turismo é o grande responsável pelo primeiro emprego de toda uma geração. O avanço da inovação e da tecnologia retirou muitos empregos, né? Você hoje deixou de ter algumas profissões em função do avanço da tecnologia. O turismo não tem jeito. O turismo, as pessoas não são substituídas por máquinas no turismo. É gente que faz turismo. Então, isso é importante. Agora, os casos que envolvem crime são tratados como crime, são tratados pela polícia. E é o caso dessa turista argentina. Mas não é, evidentemente, o que prevalece. Muito pelo contrário, o que faz as pessoas virem para cá é um respeito muito grande à nossa alegria, ao nosso povo, e, sem dúvida, o Brasil é um dos países que melhor acolhe o turismo, e isso todas as pesquisas indicam. Freixo, eu queria tratar também sobre um outro assunto relacionado à questão do turismo, que é a gentrificação, porque na Europa, muitas das principais capitais já partem já num estágio avançado, na verdade, nesse processo, que nada mais é do que, na parte do turismo, né, os prédios principais dos centros acabam ficando com valores muito altos de aluguel ou até mesmo de compra e venda, e que, por isso, eles acabam sendo ocupados em grande parte por Airbnb, alguns hotéis, novos mercados ligados à área de turismo, para que os turistas consigam ocupar esses espaços pagando preços mais altos. Aqui no Brasil, a gente também começa a ver esse processo, tanto nessas grandes capitais, São Paulo passa por isso, mas também em outras cidades menores e turísticas, Ouro Preto, por exemplo. Queria entender como que a Embratur tem visto esse processo e como que ela trabalha para frear esse processo de gentrificação no Brasil. Vamos lá, eu acho que não é o turismo que gera gentrificação no Brasil. Acho que esse é um problema que a gente tem no Brasil.
né? O Brasil ainda é um país com desigualdade, apesar de ter atingido nesse governo o menor índice de desigualdade de todos os tempos. Eu acho que isso é importante. Houve um avanço no que diz respeito ao combate à desigualdade. Agora, o Brasil tem uma situação no turismo que é muito longe, muito distante do que se vive, por exemplo, em Barcelona, que eu acho que é um exemplo muito pertinente ao que você está citando, né? Você está falando de uma escala aí de 90 milhões de turistas internacionais, que é o que recebe Espanha, que recebe França. O Brasil bateu o seu recorde agora com 9 milhões, né? O Brasil tem um oceano de distância da Europa, o Brasil tem um oceano de distância dos Estados Unidos, que são dois mercados muito importantes. Então, o Brasil não está na mesma escala dos países europeus. Na Europa, você circula de trem, em 5 horas de avião, você vai para qualquer país da Europa. Vou dar um exemplo, né? Se você sair de Lisboa e for para Madrid, leva 1h30. Eu, 1h30, saio do Rio de Janeiro e vou para Brasília. Então, o Brasil ele tem uma estrutura geográfica, uma localização geográfica que é completamente diferente do que acontece na Europa. Então, há uma distância muito grande em que o que se vive hoje de preocupação, apesar do turismo ser uma solução, a Espanha hoje, Portugal hoje, Portugal tem 20% do seu PIB com turismo. Então, não vai deixar de ter turismo, você tem que modelar, você tem que controlar o crescimento. E, nesse sentido, a sua pergunta é muito importante. O que a gente tem que fazer no Brasil, já que o Brasil está no início de um crescimento, que eu espero que seja uma tendência e não um momento, que o turismo, de fato, seja o motor de uma nova economia brasileira, mas tem que crescer com responsabilidade, com planejamento, com capacitação. Você não pode crescer de forma desenfreada, você tem que entender que o turismo é sobre quem recebe, como eu já disse aqui. Então, você tem que ter geração de emprego, o turismo tem que ser inclusivo. A gente trabalhou muito com turismo regenerativo, por exemplo, um turismo que recupera, é o caso do On Safari, né, no Pantanal, é o caso da fábrica de corais do Nordeste, que recupera os corais. Então, você tem todo um turismo regenerativo hoje, que é um turismo que facilita na recuperação e no equilíbrio do meio ambiente. É o contrário do turismo como um problema. Então, são muitas iniciativas que, com planejamento adequado, a gente consegue crescer sem ter problema. Acho que o Brasil tem que seguir esse caminho. Ô Freixo, ainda sobre esse assunto, um assunto correlato a esse, algumas cidades da Europa que recebem muito turista, elas estão passando até por uma modificação na forma de receber esses turistas, né, querendo taxar, né, algumas já fazendo isso, como Veneza e Paris também, Amsterdã tem problema por excesso de turismo. O senhor acredita que a gente pode se beneficiar disso? E a gente está ainda muito longe, né, de chegar a um ponto desse, de ter que restringir um pouco de acesso ao turismo, né? A gente pode se beneficiar dessa coisa que está acontecendo, né, em cidades da Europa? Eu vou te dar um exemplo muito concreto do quanto sua pergunta é importante e pertinente. Fernando de Noronha já cobra uma taxa por dia. Fernando de Noronha você não pode, e você tem um limite, né? Chegou um certo número, não pode mais entrar. E é isso que tem que acontecer. O turismo ele não pode ser um problema. O turismo tem que ser uma solução. Então, você, dependendo do lugar, né, a questão ambiental, a questão dos limites que são colocados, principalmente pela questão climática ambiental, tem que estar na frente de qualquer coisa. Porque não adianta você ter um grande turismo num lugar que será destruído por esse turismo. Não é isso que você pode buscar. Pelo contrário, o turismo tem que ser solução. Fernando de Noronha é um exemplo, né? Você já tem uma taxa diária para quem vai visitar, para o turista já acontece em Noronha, e você tem um limite de pessoas que podem entrar na ilha. É claro que você pode fazer um debate, o limite está correto, não está correto, a taxa está muito, não está... Mas, assim, existir uma política de controle para que o turismo seja, de fato, apenas benéfico é muito importante. O Brasil não está nessa situação ainda, mas eu acho que a gente não tem que deixar chegar nessa situação para tomar medida. As medidas precisam ser tomadas antes. A Marcela tem mais uma pergunta para o senhor lá de Brasília. Eu gostaria de tratar com o senhor um pouquinho na questão política, porque na semana passada teve uma operação da Polícia Federal envolvendo ali a Rio Previdência e o Banco Master. Qual o impacto disso na política fluminense? O senhor acha que vai ter ali mexe de alguma maneira no tabuleiro político da eleição deste ano? Olha, primeiro que esse episódio foram mandatos de busca e apreensão, né? Com pessoas relacionadas ao Rio Previdência. É um escândalo, né? Porque a gente está falando, Marcelo, de aposentados, né? A gente está falando de policiais, de enfermeiros, de professores, de médicos, que contribuíram sua vida inteira, né? E o governo do Estado, aqui no Rio de Janeiro, de uma maneira muito irresponsável, pega o dinheiro do Rio Previdência, o dinheiro desses aposentados, e coloca numa operação de risco no Banco Master, contrariando uma orientação do Tribunal de Contas do Estado. O Tribunal de Contas do Estado se posicionou
e disse que era indevida esse investimento, ou seja, que não poderia ser feito. E mesmo assim, né, o governo Cláudio Castro fez esse investimento, que gerou, né, um prejuízo, um rombo de R$1 bilhão, né, na conta do Rio Previdência, que trata de dinheiro que pertence aos aposentados. Isso é um escândalo sem precedentes, deveria. Eu gostaria muito que tivesse um impacto na eleição, não sei se terá, mas enfim, é muito grave, é um escândalo. Eu acho que, como disse o Fernando Haddad, o nosso ministro, esse episódio do Banco Master envolve um dos maiores escândalos bancários da história do Brasil e, evidentemente, a resposta tem que ser dada. Freixo, para encerrar, gostaria muito de saber qual que é o seu plano político para esse ano. O senhor pretende sair de novo para deputado federal, para Senado? Quais são os seus planos? Não, obrigado. Eu fico na Embratur até o final de março, que é o meu prazo legal. A gente está entregando aí um número muito satisfatório. Eu estou muito feliz com essa experiência. A gente chegou a 9,3 milhões de turistas internacionais, um país que nunca tinha chegado aos 7 milhões, nunca tinha saído da casa dos 6. Então, acho que a gente entrega, deixa pronto ali um trabalho para ser seguido, e em final de março eu venho candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro. Ok, então a gente agradece aqui a entrevista do presidente da Embratur, Marcelo Freixo. Parabéns pelo trabalho que o senhor está fazendo aí. Essa é uma fonte de renda muito importante para o Brasil. Parabéns e obrigado. Eu que agradeço, obrigado. Acho que o Brasil é um país espetacular e a gente tem que fazer disso uma forma de vida. Obrigado.